No caso de hoje, nós vamos falar sobre a garota que caminhou até a sua própria cova. Seu nome era Rachel Rose. Mas antes de começar o caso de hoje, prazer, meu nome é Mayara Failassi. Sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes. Nós falamos sobre casos criminais reais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso aí, espero que vocês gostem do caso de hoje. Rachel Rose Buckerhammer, ela nasceu no dia 16 de janeiro de 1984 em Washington, nos Estados Unidos. Ela morava com o seu pai Bill e a sua mãe Denise. De criança, ela gostava muito de esportes, ela era muito ativa, era uma garota muito especial. Inclusive, ela era uma comediante. Seus pais disseram que ela era muito engraçada. Onde ela estava, ela gostava de fazer as pessoas sorrirem. Ela amava animais e o seu sonho quando adulta era se tornar veterinária. Nos anos 2000, ela era bem popular no colégio, todo mundo gostava muito dela, sem contar que ela era muito bonita. Ela tinha um grupinho de amigos ali, onde ela sempre estava junto, mas naquele ano foi um ano muito difícil, porque de uma forma muito trágica, todos os seus amigos morreram. Sim, um deles morreu afogado, outros morreram de acidente de carro e um acabou tirando a sua própria vida. Inclusive, um desses amigos que faleceram se chamava Corey. Corey, ele era melhor amigo da Rachel assim na vida. Não tinham nenhum tipo de relacionamento amoroso os dois, mas eles eram melhores amigos. Tanto que eles até tinham uma aliança, que era tipo uma aliança da amizade, que a Rachel não tirava por nada na vida. E depois que o Corey morreu, meio que a vida perdeu sentido pra Rachel, porque ela basicamente ficou sem amigos. A morte do Corey foi uma coisa assim, pra ela tão difícil de superar, que ela pegava o seu obituário e colocava em quadros dentro do seu quarto, fazia de tudo pra relembrar seus amigos, ela fazia de tudo pra poder ter ele perto dela. E a perda desse amigo foi uma coisa que ela não conseguiu superar. Então depois que ela perdeu esses seus amigos, e principalmente o Corey, ela começou a se tornar uma pessoa totalmente diferente do que ela era. Ela parou de ser aquela menina extrovertida, comediante, que saía, se divertia, e se tornou uma pessoa totalmente depressiva, introvertida dentro de casa, não queria conhecer pessoas, não queria mais viver a vida dela, ela não estava conseguindo seguir em frente. Em 2001, um ano depois do ocorrido, ela decidiu ir para uma festa que tinha ali perto da casa dela, e nessa festa ela acabou conhecendo algumas pessoas. Nessa festa ela acabou se envolvendo com pessoas que tinham um histórico criminoso, era um grupo que se chamava Grupo do Noroeste. A Rachel, ela acabou se envolvendo com esse grande amiga desses homens, desses rapazes, inclusive de um deles que se chamava John Anderson. Ela começou a se tornar uma amiga íntima dele e eles começaram um relacionamento amoroso. Acontece que não demorou muito tempo pra ele ir pra cadeia e a Rachel, ela não chegou a falar pro seu pai sobre esse relacionamento, e o seu pai descobriu de uma forma muito ruim. O seu pai descobriu quando ele começou a receber as contas de telefone em valores assim bem altos. Então, muito desconfiado, ele decidiu tentar investigar de quem que eram aqueles telefones que estavam sendo feitas aquelas ligações, e ele descobriu que era um número de dentro da prisão. Ele foi conversar com a Rachel, ela acabou falando pro seu pai que ela estava em um relacionamento com esse rapaz que se chamava John e que estava preso. Meu pai disse para ela largar dele, que ele não era uma pessoa boa, que isso não ia fazer bem para ela sair dessa, mas ela falou que gostava dele, que não se importava. Percebeu também que ele mandava cartas para Rachel, e essas cartas eram cartas assim bem abusivas, porque dava a entender que ele era uma pessoa bem ciumenta. Sem contar que a sua própria família disse que depois que descobriu desse relacionamento e viu que a Rachel, ela tinha contato com John, ele era uma pessoa extremamente abusiva com a Rachel, a ponto de quando tá perto dela, quando ela ia visitar ele na prisão ou quando ele saía da prisão, eles estavam juntos, ele ficava cheirando o cabelo dela, cheirando a roupa dela pra ver se ela tinha cheiro de outro homem, pra saber se ela estava atraindo ele ou não. Ele sempre brigava com ela, então ele era uma pessoa muito abusiva. Também começou a falar pra sua mãe e pra sua irmã que ela realmente entendia que aquele relacionamento não ia fazer bem pra ela, que o John não era uma pessoa muito legal, mas que ela estava muito feliz que ela tinha feito um novo amigo, que era um rapaz que se chamava Maurice, e esse Maurice, ele fazia parte desse grupo do Noroeste, mas ele era muito amigo da Rachel e ela confiava muito nele. E Maurice, ele tinha 18 anos e ele mesmo dizia que ele e a Rachel, eles tinham muito em comum, que eles tinham perdas, eles queriam se encontrar na vida. Sendo assim, eles criaram uma afinidade de amizade assim muito grande entre os dois. Acontece que o John Anderson, ele
acabou descobrindo sobre essa amizade da Rachel com esse Maurice e ele não ficou muito feliz com essa amizade. E começou então a fazer meio que a caveira da Rachel pro grupo, falando que a Rachel ia contar os segredos do grupo dele, planos criminosos deles para outros grupos. Uma noite de setembro de 2002, a Rachel ela foi em uma festa com 7 membros desse grupo do Noroeste. Ela estava como Maurice. Então a Rachel ela se sentia muito segura. E ela também estava tentando mostrar aos seus amigos do grupo que ela não era uma pessoa traidora. De acordo com uma revista que se chamava True Crime Daily, John Anderson, ele chegou nessa festa onde todo mundo estava sentado ao redor no sofá conversando. Todo mundo estava rindo, bebendo, se divertindo. E ele não gostou nada disso. Ele ficou bem bravo. Então ele começou a brigar com todo mundo e a dar tapas no rosto dos seus amigos. Então começou uma confusão danada. A Rachel se levantou, ela ficou bem assustada. Ela decidiu sair correndo da sala, mas na hora que ela foi correr, esse John Anderson pegou ela pelos cabelos, trouxe ela de volta, jogou ela no chão e começou a bater nela, e todas as pessoas que estavam na sala, todos os amigos dela começaram a bater nela também. Então, do nada ela começou a ser linchada. Depois eles pegaram a Rachel, amordaçaram ela e levaram ela para amarrá-la. Eles pegaram a Rachel machucada, a amordaçaram, amarraram os seus braços e a levaram para a garagem para que lá eles pudessem bater nela mais ainda. Todos até começaram a discutir sobre se eles deveriam ou não violentá-la sexualmente, mas eles acabaram deixando ela lá, entraram dentro da casa e foram jogar videogame. Uma garota que se chamava Trissa, ela era uma das anfitriãs da casa, ela morava dentro da casa onde eles estavam fazendo festa. Ela era uma universitária, ela chegou e na hora que ela foi abrir a porta da garagem, ela ficou bem assustada quando ela viu a situação que a Rachel tava, bem machucada e toda jogada lá na garagem. Então ela decidiu entrar lá dentro da cozinha e pegar uma faca pra salvar a Rachel, tirar aquelas cordas que estavam amarradas nos seus pulsos para que ela pudesse ir embora. O John Anderson falou pra ela que ela não ia fazer isso, que ela não tinha que se intrometer no que eles estavam fazendo, que a Rachel era uma traidora e que ela merecia ser punida por isso. Eles foram de novo pra garagem e eles começaram a dar uma super surra na Rachel. Foi assim, uma coisa bem horrível. Essa garota, ela ficou de dentro de casa só ouvindo os gritos de terror, de desespero da Rachel. Então você imagina como isso deve ter sido horrível pra essa menina ficar ouvindo esse tipo de coisa dentro da própria casa. Depois ela viu que eles colocaram Rachel dentro de uma mochila bem grande, colocaram essa mochila no porta-malas e saíram. Anderson estava dirigindo o carro e dentro do carro também estava o Maurice, o melhor amigo da Rachel. Então os outros rapazes desse grupo e a Rachel estavam no porta-malas. Eles dirigiram mais ou menos a uns 100 quilômetros da onde eles moravam. Eles foram para umas montanhas e ali eles pararam o carro. Anderson e os outros rapazes saíram do carro e deixou a Rachel lá com o seu amigo Maurice. Anderson e outros rapazes, eles começaram a cavar uma cova com uma pá e a Rachel, ela sabia que ela ia morrer. E ela ficou sozinha com o Maurice e ela disse pro Maurice que ele era a única esperança dela de viver, que ela confiava nele, que ele precisava ajudar ela. Mas ele não fez nada, ele foi bem leal ao grupo. Eu acredito que ele também deva ter ficado com medo de acontecer alguma coisa com ele. E ele não fez absolutamente nada pra ajudar a Rachel naquele dia. Maurice, ele tava dentro do carro, ele tava fumando e bebendo. O John chamou ele pra que ele pudesse ajudar a cavar a cova também. Ele começou a cavar a cova e depois o John Anderson pediu pra que ele voltasse e pegasse a Rachel. Quando ela viu a cova que tinham feito pra ela, ela sabia que eles iam matar ela e que ela seria enterrada ali naquele lugar. Então ela pediu para que, por favor, que ela pudesse ser pelo menos morta e enterrada com a sua aliança que ela tinha do seu amigo que tinha falecido, que aquilo era muito importante para ela. E o John Anderson falou que não ia deixar e tirou a aliança do seu dedo. A Rachel, quando ela saiu do carro, ela pediu para que pelo menos eles deixassem ela ir caminhando até o seu túmulo e eles falaram que tudo bem, que ela podia. Ela foi caminhando até o seu túmulo descalça. Então quando ela entrou dentro do túmulo, o John Anderson pediu para que ela se deitasse de bruço com a cabeça
virado pra terra e assim ela obedeceu. Foi quando ele pegou uma arma e deu 2 tiros na sua nuca. De acordo com depoimentos posteriores, quando ela entrou dentro do túmulo antes dela se deitar, ela se ajoelhou e começou a orar, mas o Joe Anderson falou pra ela não se preocupar, que logo ela estaria com seu amigo de novo, o Corey. Membros do grupo do Noroeste tinham um pacto secreto, que ninguém deveria saber o que tinha acontecido com a Rachel. Como a sua família sentiu muito a sua falta, naquele momento, a Rachel ela já estava listada como uma pessoa desaparecida. Com o protocolo de pessoas desaparecidas, a família foi até a polícia começou a investigação e tinha cartazes pela cidade toda com a foto da Rachel, a fim de que alguém pudesse encontrá-la. A polícia, ela começou a fazer uma investigação pesada em cima de tudo, das pessoas que conheciam a Rachel. Eles queriam encontrar a garota, eles queriam saber o que estava acontecendo e de alguma forma eles conseguiram uma pista de uma testemunha que era relacionada a um Jeep vermelho. O nome do dono desse Jeep vermelho se chamava Matthew Duncan. A polícia então conseguiu localizar esse Matthew e disse que ele era um suspeito porque uma testemunha tinha visto o carro dele sendo dirigido em direção às montanhas no dia do desaparecimento da Kate e que ele precisava falar que ele era um suspeito. A polícia pegou bem pesado em cima dele mesmo em relação a ele poder falar de fato o que tinha acontecido. E Matthew, ele tinha 17 anos, então ele ficou com muito medo do que podia acontecer com a polícia, ele não queria ser preso. Então ele acabou dizendo que ele fazia parte desse grupo do Noroeste. Ele acabou falando o que tinha acontecido com a Rachel dentro da casa e que ele fez tudo isso porque o John Anderson tinha mandado ele fazer tudo isso, bater na Kate, depois colocar a Kate dentro do seu carro e levar tanto a Kate como os outros rapazes até as montanhas. Ele disse que o John Anderson direcionou ele aonde ele deveria dirigir e depois ele falou que ele parou na floresta, a um determinado ponto na floresta, que depois o John Anderson desceu com outros rapazes do carro, pegou uma mochila que estava atrás, que no caso era a Rachel, e levou pro meio da floresta e que ele não foi junto, que ele só escutou a palavra ajoelhe-se e 2 tiros. Mas era mentira porque quem tinha ficado no carro com a Rachel aquele dia era o Maurice e não esse Matthew. Então ele participou também do assassinato, de cavar a cova. Ele só tava com muito medo de falar a verdade. Ele disse que depois todos voltaram para o carro, estavam sem a mochila, e que John Anderson falou para ele que se ele contasse alguma coisa para alguém ele estaria morto. Mas posteriormente foi descoberto que ele também tinha participado do crime. Como ele tinha confessado, ele acabou levando a polícia até o local onde enterraram a Rachel, e chegando ali eles conseguiram encontrar o que tinha do corpo da Rachel. Não fazia muito tempo, fazia só alguns dias, então eles conseguiram facilmente identificar o corpo enterrado como aquele corpo sendo o da Rachel. Com o testemunho dado desse rapaz, a polícia acabou pegando o nome dos outros assassinos, procurando os garotos pela cidade. A polícia acabou conseguindo chegar aos outros 4 garotos que tinham ajudado a cometer esse crime, inclusive o John Anderson e inclusive ao Maurice. Assim, mediante o depoimento de todos, eles acabaram descobrindo que todos tinham envolvimento no caso, todos ajudaram a bater na Kate, a levar ela para aquele lugar, a cavar a cova, a enterrá-la depois que ela tinha sido morta. Em 21 de maio de 2004, enquanto John Anderson enxugava as lágrimas dos seus olhos, a juíza do Tribunal Superior do Condado de Sodomoshi, Linda Cressy, impôs a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para todos os envolvidos no caso. Esse crime ele só foi descoberto porque houve uma testemunha que tinha visto esse carro vermelho e decidiu denunciar isso para a polícia, passar essa informação para a polícia. Então, graças a essa informação, eles encontraram os autores desse crime. Mas o lance desse crime é que a Rachel, ela realmente confiava naquelas pessoas, ela realmente acreditava que aquelas pessoas eram seus amigos, que aquelas pessoas não iriam fazer nada contra ela, mas infelizmente o seu final foi muito triste. Ela foi traída também por um dos seus melhores amigos e o seu namorado matou ela, decidiu matar ela porque ele achava que tinha alguma coisa, mas na verdade não tinha nada. Imaginando como deve ter sido o sentimento dela de apanhar e depois andar até a própria cova, isso deve ter sido algo muito horrível. Não consigo nem expressar o que ela deve ter sentido naquele momento. Mas esse foi o caso da Rachel, a garota que foi andando até a própria cova, pra gente tomar muito cuidado com as pessoas que a gente coloca na nossa vida e que a
gente coloca confiança, porque às vezes a gente acha que a pessoa é uma pessoa boa, a pessoa é nosso amigo, ou a pessoa pode nos fazer bem, mas na verdade essa é a pessoa que pode nos fazer mais mal ainda. Então fica aí esse conselho e esse recado pra vocês. Foi esse o caso de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês conheciam essa história, se vocês conheciam esse caso. Se vocês são novos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.